Nesta segunda fase desta sessão ordinária, em atendimento ao inciso 12 do artigo 9º da Lei Orgânica do Município e ao artigo 250 do Regimento Interno, esta Câmara convocou o secretário municipal de Mobilidade Urbana para responder aos quesitos constantes no requerimento número 143 de 2022, aprovado pelo plenário na 13ª sessão ordinária, realizada em 2 de maio de 2022. Convidamos, então, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Coronel Marcelo Reis, para adentrar o plenário para fazer uso da palavra. Antes, porém, esta presidência fará os seguintes esclarecimentos. O convocado terá o prazo de até 1 hora para discorrer exclusivamente sobre os quesitos constantes do requerimento de convocação, sendo vedados a partes, que é o parágrafo 6º, artigo 250 do Regimento Interno. Concluída a exposição inicial do convocado, os vereadores poderão, por ordem de inscrição, solicitar esclarecimentos exclusivamente sobre os assuntos expostos, concedendo-se ao vereador 2 minutos para as perguntas e o convocado 5 minutos para as respostas, sendo vedados a partes. Parágrafo 7º, artigo 250 do Regimento Interno. Após a resposta do convocado, o vereador autor da pergunta terá o tempo de até 2 minutos para se manifestar exclusivamente sobre o assunto respondido, sendo vedado a partes também, que é o parágrafo 8º do artigo 250 do Regimento Interno. Será dada preferência aos vereadores que ainda não tenham efetuado seu questionamento, parágrafo 9º, artigo 250 do Regimento Interno. Os vereadores e o convocado não poderão desviar-se dos quesitos constantes da matéria de convocação. Com a palavra, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Coronel Marcelo Reis. Durante a explanação do secretário, os vereadores já podem fazer a inscrição, para a gente já ter uma ordem lá, tá? Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, doutor Alceu, em nome do qual eu cumprimento aos demais membros da mesa, excelentíssima vereadora Cristina Munhoz, que eu aproveito para transmitir meus sentimentos, e em nome da qual eu cumprimento os demais vereadores, público presente e a audiência que nos acompanha. Para mim é uma honra estar aqui hoje, falando com vossas excelências, representantes da população de Araçatuba, sobre um tema tão importante. E que Deus me abençoe em particular, para que eu possa conseguir transmitir da melhor forma possível as informações. Eu preparei uma apresentação para nos ajudar na explanação. Bom, aquele não aparece, ponto. Mas vamos lá. Bom, primeiro, o transporte coletivo de passageiros é um direito social e um serviço essencial. Ou seja, ele não pode deixar de existir. O poder público tem o dever de ou executar esse serviço, ou melhor, ele tem o dever de executar o serviço, seja diretamente ou seja indiretamente através de concessionários e ou permissionários. É um direito, é uma das formas do direito de garantia, do direito de ir e vir, e a Constituição ainda fala no direito à mobilidade urbana eficiente. Tudo isso na Constituição Federal. Bom, a importância do transporte público afeta a todos nós, sob aspectos de economia, de meio ambiente, aspecto social. Foi feita uma pesquisa na Alemanha e reproduzida no estado de São Paulo, que diz o seguinte, que para transportar 48 pessoas em um ônibus que ocupa 50 metros quadrados de via, precisaria de 40 automóveis, que corresponde a 840 metros quadrados, e 48 bicicletas.
Nós sabemos que em todos os países do mundo, nas grandes cidades em que se investe em infraestrutura viária, e tem que investir, mas não solucionou o problema do excesso de veículos. A cada dia existem mais veículos, mais congestionamentos, e o transporte público é uma forma de melhorar essa condição de mobilidade urbana na cidade. Salvo engano, hoje no Brasil, 85% das pessoas moram em cidades, 85%. Daqui a pouco alcançaremos 90%, e precisamos garantir a qualidade de vida nas cidades, através de uma mobilidade urbana sustentável. Então, o transporte coletivo de passageiros ele é imprescindível, temos que investir nele. Hoje, as ações, as prioridades em termos de mobilidade urbana devem ser, em primeiro lugar, o pedestre, é isso que diz a Política Nacional de Mobilidade Urbana, e isso é algo que no mundo é uma verdade. A prioridade no pedestre, depois no ciclista, depois no transporte público, transporte de cargas e, por último, o transporte individual de passageiros. E aí tem a questão do meio ambiente, como eu falei, né, que no caso, considerando a emissão do dióxido de carbono, são 32,3 milhões de toneladas, e 67% é emitida por automóveis e 29% por ônibus. Bom, vamos lá. Araçatuba, vamos falar de Araçatuba, né, já entrando no nosso ponto central. Em 2017, foi feita a licitação para a concessão do transporte público coletivo em Araçatuba. Na primeira licitação, foram encaminhados 180 comunicados a empresas diferentes, 180 empresas, dando ciência da concorrência, e nenhuma empresa se manifestou, nenhuma empresa compareceu. Na primeira licitação, ela foi deserta, não houve comparecimento de empresas. Na segunda, compareceu uma empresa, que foi a Transporte Urbanos de Araçatuba, Atua, que acabou sendo qualificada e assinando contrato com o município. A concessão iniciou no dia 3 de agosto de 2018, com uma vigência de 10 anos, prorrogável por mais 10 anos. Só um minutinho que eu vou precisar de água. Desculpa. Hoje, a tarifa praticada em Araçatuba, ela tem a tarifa básica de R$ 5,00. Se for paga a passagem através do cartão eletrônico, bilhete eletrônico, R$ 4,55, e o Vale Transporte, R$ 4,55 também. Sendo que essa passagem, esse bilhete eletrônico, tem direito à integração. Então, dentro de 1 hora, a pessoa pode pegar um outro veículo, por exemplo, ele vai do bairro Centro, e depois ele pode retornar com esse mesmo bilhete. No caso de empregada doméstica, R$ 4,10, e o passe escolar, a metade, né, 50%, corresponde a R$ 2,50. Então, hoje é isso que é praticado em Araçatuba. São esses valores. Houve esse reajuste em março, baseado na variação do preço do óleo diesel, variação do valor da rodagem, valor do veículo, mão de obra e outras despesas, com índices do IPA, FGV e o IPCA. Preço de combustível, que impacta no custo do transporte. Se a gente considerar 2019, que é um ano anterior à pandemia, pré-pandemia, e considerar abril de 2022, eu atualizei esse material, nós vamos ter um aumento de 116,77 no preço do diesel. 116,77% de aumento
do diesel. E hoje nós tivemos a notícia de que o diesel será novamente reajustado nas refinarias, né? Nas refinarias. A partir de amanhã, 8,87%. Então, olha lá, ó, esse ano já acumula uma alta de 47%. Aqui um demonstrativo dessa evolução do diesel nas refinarias, não é para o consumidor final, nas refinarias. E aí é um demonstrativo dos passageiros transportados de 2019, período pré-pandemia, durante a pandemia, até março de 2022. Naquela primeira coluna ali, passageiros, é a totalidade de passageiros. Então, nós verificamos que em 2019 foram 3 milhões. Eu vou arredondar só para ficar um pouquinho mais fácil. Em 2019, 3 milhões. 2020, já dentro da pandemia, 1 milhão e 500. E em 2021, 1 milhão e 300. E esse ano, nos 3 primeiros meses, 393 mil. Ali a outra coluna é gratuidades. Quais são as gratuidades? Os idosos, a partir dos... todos os idosos, né? A gratuidade de acordo com o Estatuto do Idoso, a partir dos 65, e aquela gratuidade através de lei municipal, a partir dos 60. Então, e depois a integração, que conta, né? Na verdade, se paga uma vez só. E ali na última coluna, os passageiros pagantes. Então, na primeira coluna tem o total de passageiros. E na última coluna, os passageiros pagantes. Um comparativo. Bom, a gente fez uma conta e dividiu a quantidade de passageiros do ano por 12 para ter uma média mensal. Então, em 2019, a média mensal foi de 254 mil passageiros, média mensal. Por mês, né? É descrito média anual, mas é por mês. 2020 caiu para 126 mil. 2021 caiu para 112 mil. E considerando a média dos 3 primeiros meses deste ano, nós temos uma média de 131 mil passageiros, que corresponde a uma redução, se a gente comparar a média mensal de 2019 com a média mensal dos 3 primeiros meses desse ano, uma redução de 48% na quantidade de passageiros transportados. A receita tarifária, a imagem agora aí ficou um pouco pequena, mas eu assinalei ali em vermelho, na parte de baixo das tabelas. Ali nós temos 2019, 20 e 21. E embaixo, os 3 primeiros meses de 2022. 2019, temos uma receita de 7 milhões e 800 mil. 2020, durante a pandemia, 3 milhões... Eu não consigo ler. 747, 3 milhões e 747. E depois 3 milhões 485. Então, 7 milhões, 3 milhões, 3 milhões. E aí a gente fez a média mensal dessa receita tarifária. Então, dividiu o ano por 12 e chegou numa média mensal de, antes da pandemia, 654 mil reais. E depois cai para 300 e 288 mil. Bom, se a gente considerar a média mensal desses 3 primeiros meses do ano de 2022, nós temos uma média mensal de 351 mil reais. Então, se a gente comparar o período pré-pandemia com o período agora, atual, os 3 primeiros meses, lógico, considerando essa média, a gente tem uma redução de 46% da receita tarifária da empresa. Quando foi feito o edital da licitação, foi feita uma estimativa de faturamento.
E foi considerado, é lógico que é uma estimativa, né? Mas foi considerado um faturamento ali no 4º ano, né, que seria o ano que nós estamos, de 9.900.000. Aqui fica mais fácil de a gente comparar. Ó. Então, vamos lá. 2019, a concessão começou em agosto de 2018, né? Então, vamos considerar 2019 o ano cheio. 2019, a estimativa de faturamento de 9.400.000. O faturamento foi de 7.800.000. Então, assim, antes da pandemia, já havia uma queda de procura de demanda. E isso motivado, vamos dizer assim, desde a primeira década desse século, já vem esse fenômeno da perda de passageiros no transporte público coletivo. Seja, no nosso caso, em muitos municípios do Brasil, a questão do aumento do uso de motocicleta, a questão dos transportes por aplicativo, a questão do mototáxi, hoje, mais atualmente, as bicicletas elétricas, patinetes elétricos. Com a pandemia, muita gente acabou buscando outras formas de transporte, mas voltando lá, em 2019, já houve, comparando com a estimativa do edital, já houve uma diminuição de 17%, né, comparando com a estimativa, 17%. Agora, se a gente comparar 2022, e nós temos só a conta dos 3 primeiros meses. Só que aí a gente fez uma projeção baseada nos 3 primeiros meses, uma projeção para 2022, na realidade que está hoje. Então, a gente fez essa projeção para 2022. Então, de acordo com o edital, a estimativa seria de 9.900.000 para 2022. E o faturamento estimado, de acordo com a projeção feita e de acordo com a realidade hoje do transporte de Araçatuba, é de 4 milhões. Então, uma redução de 57% aproximadamente. É lógico que tanto é estimativa por parte do edital, quanto é uma projeção nossa para o ano de 2022 completo. A folha de pagamento, no início da pandemia, a folha de pagamento da empresa era de R$ 219 mil, com 116 funcionários. E este ano, em março, a folha de pagamento de 121 mil, com 76 funcionários. Essa diferença de funcionários, essa diferença foi dispensada. Uma redução de 44% na folha de pagamento e uma redução de 34% no número de funcionários. A quilometragem rodada. Também fiz a comparação 2019, 20 e 21 e os 3 primeiros meses de 2022. E fazendo essa comparação da média de 2019, pré-pandemia, com os 3 primeiros meses de 2022, uma redução de 55,08%. Com a queda da demanda, durante a pandemia, a oferta naturalmente diminuiu. E daí essa diminuição da quilometragem. De acordo com o contrato, a Araçatuba tem 23 linhas de ônibus, precisa ter 36 ônibus ou micro-ônibus, e tinha no início da concessão 106 funcionários. Um atendimento diário, de acordo com o contrato, das 5h50 às 23 horas, com tempo máximo de espera de 30 minutos nos horários de pico e fora dos horários de pico de 1 hora. Isso todos os dias, né, de segunda a segunda-feira. Bom, durante a pandemia, foram feitos
foram feitos ajustes no plano de operações para que o transporte público não parasse em Araçatuba. Nós sabemos que em muitos municípios houve interrupção do serviço público, trazendo grandes prejuízos para a população. E como que ficou esse plano de operações? Ficou de segunda a sexta-feira, das 5h50 até as 19h20, e aos sábados, das 5h50 até as 14h20. Domingos e feriados, infelizmente, sem o transporte público. E o intervalo entre uma saída e outra, saída do terminal, né? Todos de 1 hora, né? Porque pela regra do contrato é de 30 minutos nos horários de pico e 60 minutos nos demais horários. Com a pandemia, esse tempo ficou de 60 minutos em todas as situações. E a partir de outubro começou a rodar, e ainda tem esses 2 ônibus circulando à noite, para atender a demandas existentes de uma forma não ideal, mas foram colocados esses 2 ônibus. Agora eu vou explanar um histórico, porque assim, a partir de agosto começou a retomada da economia. Então começou a abertura do comércio, com isso o aumento da circulação de pessoas. Então, em tese, o aumento da demanda. Então, em agosto, a empresa foi notificada a apresentar um novo plano operacional para a retomada do cumprimento do contrato. E ela informou que não era possível, tendo em vista, naquela época, tinha o aporte financeiro, né, que depois acabou cessando, e aí, em outubro, ela foi notificada, foi dado um prazo de 15 dias para ela retornar ao cumprimento do contrato. E aí, novamente, ela alegou a impossibilidade, tendo em vista a pandemia, caracterizando-se o motivo de força maior, além das gratuidades nas passagens, e aí solicitou um subsídio de R$ 192 mil e a revisão do contrato. Tendo em vista a não retomada do serviço público, foi iniciado um processo sancionatório em desfavor da empresa. Então, o prefeito instaurou o processo e a empresa apresentou uma defesa. E nessa defesa ela alegou de novo o motivo de força maior e não ter condições de cumprir o contrato. E ela juntou documentos, muitos documentos contábeis, documentos demonstrando a demanda de passageiros, os custos, mais de 3.000 páginas de documentos. E aí foi necessária a constituição de uma comissão com membros da Secretaria da Fazenda do município e com membros da Secretaria de Mobilidade Urbana. E esta comissão analisou toda a documentação e, ao final, emitiu um relatório. E neste relatório, a conclusão o parecer foi no sentido de que, de fato, houve um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e indicou a possibilidade indicou o estudo, que fosse feito um estudo para verificar a possibilidade de uma concessão de um subsídio tarifário, de alguma forma. Eu, como secretário de Mobilidade Urbana, eu acolhi esse parecer e solicitei o arquivamento desse processo sancionatório. Em fevereiro, fazendo um parênteses, em fevereiro, novamente, a empresa solicitou um subsídio, tendo em vista todos esses argumentos, e a partir daí, desse parecer da comissão, e mais a solicitação do subsídio por parte da empresa, foi a partir daí que nós realizamos um estudo baseado numa planilha
que é do governo federal, que é uma planilha que é denominada de planilha GEIPOT, que avalia o custo do transporte público. Essa planilha GEIPOT, ela é uma referência no Brasil. Existe hoje uma planilha mais atualizada, que é uma planilha da Associação Nacional de Transporte Público, a ANTP. É uma planilha que também calcula o custo. Só que é uma planilha que não é de um órgão oficial, mas é uma referência também. O nosso contrato prevê a utilização da planilha GEIPOT. E comparando valores, o resultado do custo entre a planilha da ANTP e a GEIPOT, os valores são semelhantes e dependendo até maior se utilizar a planilha da ANTP. Então, tendo em vista a previsão contratual e por ser de um órgão oficial, nós decidimos utilizar a planilha GEIPOT para definir o custo do transporte, para, a partir daí, calcular um subsídio tarifário, né, que é a proposta do Poder Executivo a Vossas Excelências. Então, a proposta do subsídio tarifário, e depois eu vou explicar melhor isso, é no valor de 64 mil, né, vou arredondar também, por mês, durante 6 meses. Num valor total de R$ 985 mil. Então, assim, o que o Poder Executivo está propondo é um subsídio tarifário, né, lógico, através de uma subvenção pública, um recurso financeiro, de 164 mil mês durante 6 meses. E depois eu vou explicar por que durante 6 meses. Agora é uma parte um pouquinho mais técnica e eu vou tentar procurar a melhor forma de dar essa explicação. Mas, assim, antes de entrar na explicação técnica, se de uma parte o poder público está, lógico, nós estamos pleiteando, né? Mas se for autorizado o subsídio tarifário, tem que haver uma contrapartida da empresa. E aí, o projeto de lei apresentado prevê, lógico, a qualidade do serviço, a manutenção dos serviços prestados, mas também o retorno da operação noturna, de segunda a sexta-feira, até às 23 horas. Com um detalhe que, no caso de 3 linhas, no caso lá, a linha que faz São José e Porto Real, a linha ela é muito parecida, só a hora que chega na rodovia que ela divide, né? Então, à noite, como tem menos passageiros transportados e tem menos trânsito, se consegue executar o tempo do percurso de uma forma mais rápida. Então, esse mesmo ônibus faria Porto Real e faria o São José. O que ocorreria também no caso do Taveira e Verde Parque, e Cláudio Honor Cinti e Lago Azul, em razão da proximidade. Mas, assim, todas as linhas seriam atendidas no período noturno, conforme o contrato. Ficaria faltando ainda o final de semana. O final de semana, da sexta à tarde, né, à noite, e no domingo todo. Mas a contrapartida proposta é essa, que eu mencionei. Vamos lá. Aqui é um resumo da planilha GEIPOT. Essa planilha ela considera custo variável e custo fixo. Custo variável, combustível, lubrificantes, rodagem e peças. E aí o custo variável é o custo variável, né? O custo fixo é despesa com pessoal, depreciação, veículos, seguro, etc. A planilha GEIPOT é assim, ela é alimentada e ela vai dando os valores. Então, ela já tem as fórmulas dentro dela e a gente vai alimentando e vai dando esses valores. Ao final, se nós observarmos ali bem embaixo na imagem,
eu assinalei em vermelho. E considerando, o que nós fizemos? Nós consideramos o mês de março de 2022. Em cima da planilha GEIPOT do mês de março de 2022, nós chegamos a um custo do transporte por quilômetro rodado. Então, nós chegamos a um custo do transporte por quilômetro rodado. E esse custo vai compor a fórmula para calcular o subsídio tarifário. Desculpa. Então, a GEIPOT, né, é Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes, à época um órgão do governo federal, que acabou dando nome à própria planilha. 30 minutos. Então, é assim, ó, a tarifa técnica ou tarifa de remuneração, a lei que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana fala em tarifa de remuneração, mas usualmente se usa chamar de tarifa técnica. O que é a tarifa técnica ou de remuneração? Vamos dizer assim, com base na planilha GEIPOT, é o custo real do transporte de um passageiro. A definição de uma tarifa pública, a tarifa que o usuário paga, é uma decisão baseada em fórmula, né, baseada naquela variação de diesel, combustível, peças, rodagem, mas é uma decisão política. Não política partidária, mas de política pública. E porque tem que estar dentro de uma realidade social. Então, assim, às vezes nós temos uma tarifa, por exemplo, para o usuário de R$5, como é o caso do mês de março, em Araçatuba. Nós temos uma tarifa do usuário de R$5, que ele paga, né, tarifa básica, só que a tarifa de remuneração é de 7,08. Então, a tarifa técnica ou a tarifa de remuneração, de acordo com a planilha GEIPOT, é o custo real do transporte. Então, a tarifa técnica, nós temos que chegar nessa tarifa técnica. Porque a tarifa para o usuário nós já temos, que é de R$5. Eu preciso saber qual é a tarifa de remuneração para descobrir qual que é o subsídio tarifário que devemos propor. E a fórmula para chegar na tarifa de remuneração é o custo por quilômetro dividido pelo IPK. O IPK é o índice de passageiro por quilômetro. O custo por quilômetro, a planilha GEIPOT nos deu. Olha lá embaixo, 7,72. Então, o custo por quilômetro é de 7,72. Então, eu tenho que descobrir qual que é o IPK, o índice de passageiro por quilômetro. O índice de passageiro por quilômetro é a divisão dos passageiros equivalentes dividido pelo quilômetro rodado daquele período. Passageiro equivalente, eu vou dar uma explicação rápida, mas é assim, nós temos tarifas, a tarifa básica de R$5, depois a tarifa do Vale Transporte e do bilhete eletrônico, da empregada doméstica e do estudante, que tem variação de preços. Cada uma tem um preço diferente. Então, o sistema, ele pega a quantidade de cada, dentro do mês, a quantidade de cada espécie de tarifa, e aplica uma fórmula paramétrica e chega num valor de passageiros equivalentes. Que no caso, por exemplo, vamos supor... Gente, desculpa, eu não falei antes. São passageiros pagantes, tá? Então, as gratuidades estão fora. Nesse cálculo aqui, as gratuidades estão fora. E aí eu aproveito para fazer um parênteses e dizer assim, quem paga as gratuidades? O usuário paga as gratuidades. O usuário paga. Por quê? Porque sai da tarifa paga pelo usuário. Então, por exemplo, a gratuidade do idoso, quem está pagando é a população que está pagando, através da tarifa que ela
está pagando a tarifa pública. Então, isso é um fato. Se nós pegarmos, por exemplo, Bauru tem um subsídio em relação às gratuidades. Desculpa, não todas, né? Bauru, ele subsidia as gratuidades do idoso de 60 a 64 anos, porque acima de 65 é aquela gratuidade legal do Estatuto do Idoso. Então, o município de Bauru decidiu o quê? Nós vamos remunerar as gratuidades que nós demos, através de lei, e também os 50% do passe escolar. Essa foi a decisão do município de Bauru. Mas voltando aqui, então, tarifa técnica é o preço real da passagem, de acordo com a planilha GEIPOT, que equivale ao custo por km, que é o que a GEIPOT nos dá, dividido pelo IPK, que é a quantidade de passageiros equivalentes dentro do mês. Nesse cálculo, nessa conta aqui, 79.259, dividido pela quilometragem rodada dentro do mês, que vai chegar o índice IPK. E aí nós temos, jogando aquele IPK lá na fórmula, nós vamos chegar na tarifa técnica de 7,08. Eu divido 7,72 pelo IPK de 1,09, eu tenho a tarifa técnica de 7,08. Então, o custo do transporte por passageiro é de 7,08, de acordo com a planilha GEIPOT. E a tarifa do usuário é de R$ 2,00. Então, assim, partindo do mês de março, hoje já mudou, porque hoje o diesel subiu, né, tem vários fatores hoje que já alteraram isso daqui, mas, assim, nós estabelecemos uma data, né, um período, a partir o mês de março. Então, se a tarifa do usuário R$ 5,00, tarifa técnica 7,08, então o subsídio por passageiro seria de 2,08. E aí, multiplicado pela quantidade de passageiros pagantes, a gente acabou chegando nesse valor dos R$ 164 mil. Então, essa foi a forma que nós usamos para chegar nesse valor. Vamos lá. Bom, eu comentei do período, um subsídio que se propõe temporário, pelo prazo de 6 meses, e durante esse período, o Poder Executivo contrataria ou contratará a FIP, que é uma fundação, Instituto de Pesquisas Econômicas, de reconhecido conhecimento na área. Ela está sendo contratada em todo o Brasil para fazer esse serviço relativo a transporte público. Eu trouxe aqui alguns exemplos: Registro, Maringá, Campinas, Ponta Grossa, Joinville. Conversando hoje com um gestor de Prudente, lá também eles utilizaram a fundação para quê? Então, nesse período, nós buscaríamos o auxílio da FIP para fazer uma análise do contrato nosso de concessão, a realidade de Araçatuba, a análise das linhas, para verificar o que é possível melhorar no sentido de atender a população e buscar as soluções para que haja esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque tem que haver o equilíbrio, senão a gente nunca vai conseguir resolver esse problema. E nada melhor do que uma instituição com conhecimentos profundos na área para nos dar a segurança para tomar uma decisão definitiva. Então, a ideia qual é? É nós termos um subsídio pelo período de 6 meses, e durante esse período, nós, com base numa instituição reconhecidamente profunda conhecedora do assunto, nos dar esse alicerce, esse suporte, para nós decidirmos da melhor forma. O subsídio tarifário hoje, ele tem previsão legal na própria lei que estabelece as diretrizes da política de mobilidade urbana. Tem uma lei que atualizou a lei de concessões também,
me fugiu agora o número dela, se não me engano, 9.413, mas não tenho certeza, mas diz que tem que ter lei. Então, assim, a Lei de Política Nacional de Mobilidade Urbana fala que deve haver previsão contratual, então teríamos que fazer um aditamento contratual, mas a lei que atualizou a Lei de Concessões Públicas fala em precisamos de uma lei para aprovar o subsídio. Então, essa é a ideia, nós termos, de um lado, nesse primeiro momento, para que o transporte público não pare e haja mais prejuízo para a população, que já está sacrificada, nós termos esse subsídio e ter o tempo de estudar como dar uma solução definitiva para o problema, para que Araçatuba tenha um transporte público de qualidade, que é o que todos merecem. E aí, é importante nós fazermos algumas comparações. Eu peguei o exemplo de Presidente Prudente. Presidente Prudente, ele está com um contrato emergencial. A empresa que estava, ela não continuou. Prudente fez um contrato emergencial, dispondo de até 8 milhões para essa contratação, 8 milhões. Mas, assim, depois entrando em contato e detalhando melhor isso, esses 8 milhões é até 8 milhões. Mas como que foi feito lá em Prudente? Lá se paga pelo quilômetro rodado. E o valor de 7,1 por quilômetro rodado. Então, se nós... Vamos imaginar que a empresa concessionária de Araçatuba, ela não consiga mais continuar o serviço e ela termine o serviço de transporte em Araçatuba. E nós formos ter que fazer um contrato emergencial pelo prazo de 6 meses, será por quilômetro rodado. E se nós pegarmos o parâmetro de Prudente, de 7,1, nós, fazendo essa conta, baseado em dados de abril, a quilometragem foi de 69.891 quilômetros rodados, 69 mil, em abril. E somado, se a gente somar mais a circulação noturna, que é o que nós pretendemos retomar, caso seja aprovado o subsídio, então, se a gente considerar o que já existe e mais a circulação noturna durante a semana, nós teremos uma estimativa de 85.900 quilômetros rodados. Então, se nós pegarmos 85.900 e multiplicar por 7,1, nós teremos um valor de R$610 mil por mês. Então, o que se está sugerindo, o que se está solicitando, é um subsídio mensal de R$126 mil, né? 164 mil reais. Se por acaso nós tivermos que enfrentar um contrato emergencial, nós teremos mais ou menos, um custo de R$610 mil mês, que vai refletir num valor total de R$3.660.000 durante os 6 meses. É um aumento mais ou menos, se comparar um com o outro, de 271%. Neste quadro, eu faço uma comparação com alguns municípios. Deixa eu só fazer uma outra comparação na nossa região, que é Birigui. Birigui também, a empresa não conseguiu, entregou o serviço e houve uma contratação emergencial. Em Birigui, no emergencial, eles têm 2 ônibus e 3 micro-ônibus. 2 ônibus e 3 micro-ônibus. E um valor de até 166 mil por mês, durante os 6 meses. Só que assim, é um valor de 166 mil até 166 mil. Por quê? Porque eles fecham um mês, conta quanto que deu de bilhetagem e subtrai dos 166 mil. Então, assim, hoje, o Birigui subsidia, mais ou menos, por mês, R$110 mil.
descontando a bilhetagem, desembolsa mais ou menos R$ 110 mil para 2 ônibus e 3 micro-ônibus. E aí tem lá, São José do Rio Preto, subsídio de 2,5 milhões, Jundiaí 2,6 milhões, são cidades muito maiores que Araçatuba, não dá uma base de comparação, mas só para ilustrar, Piracicaba, subsídio de 1,1 milhão, São Vicente 400 mil, Indaiatuba 529 mil, São Carlos 600 mil, o Prudente, nós já comentamos, né? Pindamonhangaba 1,3 milhão, São Sebastião 783 mil, Registro 230 mil, Olímpia 100 mil. Olímpia recebia um subsídio de 100 mil mês e a empresa não conseguiu. E entregou o serviço e eles iniciaram um emergencial e eu não sei como é que ficou. Então, hoje, o transporte público ele não se paga mais com a tarifa do usuário. Na Europa e nos Estados Unidos, já há muitos anos, o transporte público ele é subsidiado. Nós temos as principais cidades da Europa, Barcelona, Londres, Paris, na Holanda, várias cidades. O transporte público ele é subsidiado. Tem, em alguns locais, até 60%. Então, quando nós vemos um transporte público de qualidade na Europa, e é de qualidade, mas é um serviço que ele é subsidiado. E, lógico, quando nós falamos em subsidiar um serviço que é prestado por um particular, temos que estabelecer metas de qualidade, exigência da boa prestação do serviço público. Aqui uma matéria, né, na questão do reajuste, houve uma ameaça de paralisação da TUA em Araçatuba, depois acabaram reajustando em 7% os salários. Aqui são os veículos em operação. Aqui nós fazemos um serviço de fiscalização dos ônibus, né? Então eu trouxe para ajudar na decisão de Vossas Excelências e também para mostrar para o público alguns ônibus, né? E é mais ou menos esse padrão. Então, eles têm as imagens, né, que a gente verifica, a parte interna e a parte externa dos ônibus. Ali o sistema de bilhetagem eletrônica. Acima é um sensor facial, identificação facial, no caso do transporte do estudante. Tem identificação facial também para um não usar o bilhete do outro. E, salvo engano, pessoa com deficiência também, que também tem a gratuidade, né? Tanto a pessoa com deficiência, como o acompanhante da pessoa com deficiência também. Então, aí temos, né, a questão da acessibilidade da plataforma elevatória. Meu Deus! O sistema eletrônico de bilhetagem, ele possibilita uma fiscalização mais efetiva. Então, por exemplo, todos os dias eu tenho acesso ao dia anterior por exemplo, ali ó, a linha do ETEMP Atlântico. Então, nós temos ali PT1 é a saída do terminal e depois o PT2 é o fim da linha. Então, nós temos a saída é sempre de 1h20, né? Então, a cada 1h20 sai do terminal urbano. Então, nós temos lá o início, o horário de início e chegada no bairro, o tempo, a quilometragem, depois o IPK, já calculo o IPK, embaixo, eu coloquei embaixo porque senão ia ficar muito pequeno, mas na verdade é uma sequência. O que está embaixo é uma sequência do que está em cima. E aí tem lá quantos pagantes com vale transporte, quantos com o bilhete eletrônico, quantos escolares, o pagantes ali é pagamento em dinheiro, que é R$5, e os gratuitos. Então, assim, nós temos todos os horários por linha, por motorista, por ônibus. Depois temos outros relatórios que nós conseguimos emitir. Aqui é por linha.
Isso aqui é uma fonte muito importante de informações, porque ele dá a quantidade de passageiros por linha. E discriminado, né? Por tipo de bilhete. Será que eu... Tá. E uma outra informação é que nós estamos viabilizando junto à empresa Prodata, que é a empresa de tecnologia da informação que detém o sistema, de nós termos em tempo real, acompanhar, porque todos os ônibus têm GPS, acompanhar em tempo real a localização do ônibus para poder fiscalizarmos a cada linha e o cumprimento daquilo que tiver estabelecido no plano de operações. É um compromisso nosso, do Poder Executivo, de fiscalizarmos o cumprimento do contrato para que haja uma melhor prestação possível. Temos que avançar muito, temos que melhorar muito, mas temos que partir de um ponto, né? Eu acho que nós chegamos num ponto agora que não tem... tem que ser resolvido o problema de transporte urbano em Araçatuba. Existe o projeto de lei que atualiza a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que prevê essa revisão contratual, que o que nós estamos propondo agora, com base no estudo da FIP, que é a revisão contratual, para ajustar o contrato a uma realidade, esse projeto de lei, que está agora no Senado em fase na verdade, dia 5 de maio, terminou o prazo para a apresentação de emendas pelos senadores e depois já vai estar pronto para ser votado no Senado, depois vai para a Câmara. Mas, dentre outras coisas, fala justamente da questão da revisão contratual, tendo em vista diversos fatores. E o projeto de lei que está em regime de urgência também no Senado, que fala sobre o subsídio às gratuidades dos idosos, no caso dos idosos, acima de 65 anos. Porque o que traz a justificativa do projeto. Hoje, o custo da gratuidade dos idosos é repassado aos demais usuários pagantes. Então, todos pagam essa gratuidade. Bom, acho que tem um pouquinho mais de tempo. Eu só queria, assim, reforçar, né? Porque eu acho que já foi dito, mas, assim, reforçar a importância de nós darmos uma solução para o transporte público de Araçatuba. E, dentre as possibilidades a que nós chegamos, nós entendemos que a aprovação de um projeto de lei, porque precisamos de uma lei, para esse aporte financeiro, para esse subsídio temporário por 6 meses, para que dê tempo para que o município estude uma solução definitiva, é essencial para nós conseguirmos chegar à resolução do problema. Eu agradeço a todos e estou à disposição. Bom, concluída a exposição do Coronel Marcelo Reis, passamos a palavra aos vereadores para que façam as perguntas que julgarem necessárias. Então, já inscritos lá, a primeira com a palavra, a vereadora Regininha. Bom, boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores e a vereadora. Em nome do Coronel Reis, eu quero cumprimentar todos funcionários públicos que estão presentes. Cumprimentar também o público, né, que acompanha, vem aqui assistir a sessão da Câmara. Eu gostaria de fazer apenas umas perguntas para que a gente possa estar passando para a população, né, o que realmente está acontecendo, né? Eu vi na explicação do senhor, se a Tua não receber o subsídio, né, segundo as informações, ela tende a parar, que é esse contrato emergencial. Mas a Tua também tem uma penalidade, caso, né, isso aconteça, e se a Tua alega que não consegue atender a população hoje, que precisa de ajuda,
Qual a garantia que teremos que ela não só normalizará, como irá melhorar a prestação de serviço? São apenas essas duas perguntas que eu gostaria de falar. São simples, mas que o público, né, mais simples procura a gente. São enfermeiros que procuram a gente porque atua para ir trabalhar até a Santa Casa, né? São apenas essas minhas considerações, senhor Coronel. Tá. Vamos lá. Bom, eu vou começar pela segunda, porque a primeira eu esqueci. Eu vou até, desculpa falar, mas assim, eu tenho um problema muito grave de apneia do sono, problema crônico, e que tem afetado a minha memória recente. E isso, com o tempo, eu vou desenvolver demência e o Alzheimer, infelizmente. Mas, assim, você pode repetir a primeira, que eu vou na sequência. Claro, lógico. Caso ela não receba esse subsídio, né, a prefeitura teria que fazer um contrato emergencial, correto? Porém, tem alguma penalidade caso isso aconteça? Olha, diante do descumprimento contratual, como eu expus, né, eu fiz aquela cronologia, foi instaurado um processo sancionatório. E no processo sancionatório, baseado numa análise de uma comissão da situação, reconheceu-se um motivo de força maior para aquele descumprimento parcial do contrato. Então, assim, caso haja uma entrega total, uma interrupção total do serviço público, será instaurado um processo sancionatório e aí vai ser analisado essa nova situação, né? Porque até então foi analisado até aquele momento. Mas naquele momento já foi reconhecido a situação de força maior, né? Mas, como eu disse, haverá um novo processo para avaliar isso, se haverá uma consequência ou não. Uhum. E a segunda pergunta... Qual a garantia de que vai ser... Olha, assim, nós tivemos todo um cuidado de chegar a um valor baseado em demanda e oferta, baseado numa planilha que é posta pelo governo federal. E, então, assim, foi o cuidado que nós tivemos para chegar nesse valor. Então, nós tivemos todo esse cuidado. Vereador Wesley, da Dialogue. Bom, primeiramente, boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha. Agradecer o coronel pela exposição dos fatos e da realidade do transporte público hoje, cumprimentá-lo, cumprimentar também os demais secretários que estão aqui, a Mauriceia, o secretário João Esgalha, o Lucas Proto, que tem acompanhado a sessão das galerias, e eu tenho algumas perguntas a fazer ao senhor secretário. Primeiro, uma das perguntas seria quanto ao retorno do transporte público aos finais de semana, que é uma questão que há tempo a população tem esperado e que nós já tivemos a resposta de que não será, pelo menos, neste momento. Mas é de fundamental importância, porque a gente fala, e é fato que o transporte público tem uma baixa de passageiros, não só durante a pandemia, mas antes da pandemia também. Mas se a pessoa não tem um ônibus para pegar no horário em que ela precisa, ela vai arrumar algum outro jeito de se locomover e voltar de sua casa, e isso acaba reduzindo o número de passageiros também. Então, a minha primeira das perguntas é se há previsão de quando a Tua retornará com atendimento aos finais de semana, e essa falta, inclusive, tem prejudicado muitas pessoas. Então, a primeira das perguntas é essa. O que se propõe, e de acordo com esse propósito de plano operacional que foi discutido com a empresa, nesse momento agora de 6 meses, é o que é dentro desse subsídio. É o que é possível a empresa fazer. É o que nós conseguimos, né? Com base na GIPOT, com base na proposta da empresa.
O que nós esperamos é que com esse estudo da FIP e com essa solução definitiva, é que o contrato seja retomado todos os dias, né, inclusive final de semana. Então, assim, infelizmente, nesse primeiro momento, nesse período de 6 meses, em princípio, não seria retomado, mas, assim, é fato também que nós estamos falando de coisas que outros fatores interferem. Nós estamos partindo de uma demanda atual. Pode ser que a demanda aumente de passageiros, e com isso, pode ser que durante esses 6 meses haja a condição econômica por parte da empresa de retomar esse serviço aos finais de semana. Então, assim, apesar de que hoje nós falarmos que não está nesse plano operacional proposto, não quer dizer que, havendo outros fatores de melhora na demanda de usuários, não possa, antes dos 6 meses, esse serviço ser retomado. Mas, assim, hoje seria a partir da solução definitiva. Tem mais 2 minutos. Uma outra questão também, secretário, é o atendimento dessas 13 linhas no período noturno. Essas 13 linhas serão suficientes para atender toda a nossa cidade, principalmente pontos que eu, pelo menos, tenho acompanhado, que há necessidade, que são as universidades, que estão, em parte, desassistidas pelo transporte público, e os alunos também da rede estadual de ensino, que hoje foram inseridos ao transporte público. Esse transporte irá atender toda a cidade, e esses pontos em que falta, pontos como, por exemplo, o bairro Manuel Pires, que está completamente desassistido de transporte público, o transporte não tem passado por lá. Como vai funcionar esse atendimento noturno? Esse foi um ponto importante que Vossa Excelência mencionou, da questão dos alunos do ensino médio, que antes era atendido ou pelo transporte próprio do município e também pelo fretamento, sistema de fretamento. Com a alteração na rede estadual de ensino do período integral de estudo, salvo engano, das 14 até as 21 horas, não deu para atender a esses horários através do fretamento e dos ônibus do município. Então, a partir de fevereiro, o estudante é atendido pelo Vale Transporte e a utilização dos ônibus regulares. E esse plano operacional vai atender a isso também, vai ajudar, porque de segunda a sexta-feira os alunos estarão atendidos por essa ampliação até as 23 horas. Então, vai favorecer isso também. Vereador Nelsinho Bombeiro. Bom, primeiramente, parabéns, secretário, pela exposição. Tá? Eu tinha 2 perguntas para fazer para o senhor. Uma o senhor já respondeu, que é sobre a questão do rastreamento das linhas, né? A segunda é que, no ano passado, quando aprovado aqui por essa casa, um subsídio, a empresa tua, ela não teve condição de receber o subsídio por questões jurídicas, né, trabalhistas. Agora, neste ano, caso seja aprovado nessa casa esse novo subsídio, a empresa, ela está em condição de receber o subsídio e prestar o serviço? Isso. No ano passado, houve uma penhora, o subsídio foi de R$350 mil, um período de 10 meses. Houve uma penhora em que houve um acordo e se resolveu, e teve uma penhora de R$132 mil, e houve um recurso, um agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça, e isso não foi decidido ainda. Houve efeito suspensivo, então o dinheiro não foi para o credor. E assim, o que se propõe é uma lei, e a própria lei define, o projeto de lei define onde irá o dinheiro. Combustível, manutenção
e despesa com pessoal. Então, assim, é uma destinação específica. No caso do ano passado, o TJ não decidiu ainda, porque é um recurso para a manutenção do serviço público essencial, é um direito social das pessoas, da população. Então, assim, é o que nós temos que fazer hoje, é isso, e uma destinação específica. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Boa noite, secretário Reis. Foi muito interessante a explanação. A gente sabe que hoje transporte público sem intervenção do governo está muito difícil. Todas as cidades quase do Brasil, onde tem o transporte público, já há o governo, né, essa injeção de recursos para poder existir. A minha pergunta é o seguinte, secretário: hoje a gente vê que há uma invasão, poucas pessoas estão deixando cada vez mais de usar o transporte público. Às vezes por causa da sua qualidade, a pessoa quer um transporte público de qualidade. Não estou nem falando aqui, a gente vai falar aqui de ar-condicionado, de câmaras, de questão de Wi-Fi. Estamos falando da frota dessa empresa hoje na cidade. Como Vossa Excelência falou aí, existe essa fiscalização. A empresa hoje ela tem condição, a sua frota tem condição de atender a nossa população, já que tem esse projeto aqui de iniciativa do governo municipal, do executivo, para que a gente possa analisar. A empresa tem condições hoje, com a sua frota, de dar qualidade do serviço público para a população? Com esses equipamentos, porque a gente já assistiu aqui na cidade, para me encerrar, né, apreensão de ônibus, blitz da Polícia Militar, nas questões dos ônibus da empresa que aí está. Hoje ela tem condições de atender a nossa população, prestando uma qualidade de serviço melhor do que existe? Essa é a minha pergunta. Claro, com essa questão, já que vai se injetar recurso para que tenha melhor qualidade. Essa é a minha pergunta. Sim. Com um aporte financeiro, porque a concessão ela começou em agosto de 2018. Aí teve o primeiro ano de 2019, como eu falei, ficou ali, salvo engano, ali uns 15% mais ou menos abaixo daquela estimativa de faturamento. Mas, assim, estava começando a concessão, né? Apesar que a TUR já está há muitos anos, né? Mas, assim, a partir daqueles parâmetros fixados no edital e no contrato administrativo de concessão, estava iniciando. E aí veio a pandemia, o que acabou prejudicando a prestação do serviço público. Mas nós esperamos que nesse primeiro momento agora, caso haja esse aporte financeiro, a gente consiga manter esse serviço da forma como está e melhorando, como nós comentamos, mas depois, de uma forma definitiva, nós termos a qualidade ideal do transporte público e, lógico, criarmos e termos uma fiscalização efetiva para que haja essa qualidade. Ok. Tem réplica? Tem réplica. A gente sabe que abriu as licitações aí, a prefeitura mandou convite aí para, acho que 150 ou 200 empresas. A única, eu não tenho o número exato aqui, que se apresentou para continuar o serviço na cidade foi a empresa que aí está. A gente não fala em a gente fala a empresa que administra o transporte público municipal. Agora, Vossa Excelência fez uma explanação aqui que haverá, né, nesses próximos meses, já estudo, né, para que o ano que vem vai ter que ter novamente uma solução. Isso aqui a gente está fazendo aí questão de 6 meses. E, com certeza, agora, havendo esse injetamento do dinheiro, esse subsídio à empresa, com certeza aparecerá novas empresas também, porque já não apareceu porque não havia nada. Então, a empresa tinha que se virar nos 30, vamos dizer assim. É só isso, só secretário. Vereador Dr. Jaime.
Boa noite, senhor secretário. Parabéns pelo trabalho que você desenvolveu. E é mais para complementar do que para questionar e informar. É comum não só no nosso município, mas no nosso país, nós discutirmos as coisas com parâmetros diferentes. Nós não estamos num Estado socialista. Nós estamos num país capitalista, reconhecidamente na Constituição Federal. Nenhuma empresa pode se dar o luxo de trabalhar de graça. Onde já se viu? Alguém vai entregar patrimônio próprio para atender? Não vai. É preciso ser remunerado devidamente. Bom, as gratuidades que foram concedidas nos pastos têm que vir de algum lugar. E com certeza não pode ser da empresa. A empresa, como nós, lutamos para sobreviver, para ganhar o dinheiro honestamente, prestando um serviço. Não tem como fazer de graça e não é obrigada, nem moralmente e nem legalmente. Pode ser obrigada a transportar passageiros gratuitamente. É reconhecer também que os usuários do transporte público também não estão obrigados, nem moralmente e nem legalmente, a pagar o custo para todos os outros que não podem pagar. Porque essa é uma questão de Estado a ser resolvida pelo poder público e bancar a diferença. Normal, em qualquer país que é capitalista. Está aí a proposta do liberalismo que fica torta, aleijada, só pela metade. Nós precisamos reconhecer os princípios que toca. A questão mais importante nisso que se colocou, me peço um minuto a mais para fechar, não esperem que isso vai resolver o problema. É uma quantia quase que insignificante, mas ela é indispensável só para a gente sair do caos, para que não ocorra o caos. Não vai melhorar significativamente. São 6 meses para se planejar, e eu espero que isso aconteça, para se discutir em profundidade o caminho que nós vamos tomar, porque essa é uma questão indispensável. Imaginem a população sem movimento, sem mobilidade. A grande massa popular sem mobilidade. O comércio também vai sofrer, todo mundo. Era isso que eu queria acrescentar. A proposta está muito bem feita, fundamentada, sem proselitismo, com fatos, como deve ser. Vereador Arnaldinho. Primeiramente, mais uma vez, boa noite, né? O secretário Marcelo Reis deu aí uma riqueza de explicação, eu agradeço a oportunidade para esse aprendizado. A minha pergunta é o seguinte: começou a concessão em agosto de 2018. Esse contrato atual, o senhor verificou até quando ele vai, quando haverá nova concessão? A previsão de 10 anos de contrato, podendo ser prorrogado por 2 períodos de 5 anos cada, um total de 20 anos. 10 anos, mais 5, mais 5, se for o caso. Tonho Costa. Obrigado, chefe. Vereador Arlindo Araújo. Boa noite, senhor secretário. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela explanação. Nos trouxe bastante informação. Lastreado nas suas colocações e com dados e percentuais, percebe-se que todas as vezes que o poder público faz um subsídio e tendo em mãos todos os dados de custos operacionais, folha de pagamento, né, gasto com combustível, você sabe o quanto que a empresa gasta. Ao dar o subsídio, automaticamente o poder público acaba sabendo qual é o lucro dessa empresa, quanto ela ganha, com todos esses dados na mão.
O senhor tem o percentual de lucro dessa empresa? Essa é uma pergunta. Dentro do raciocínio do colega vereador Jaime, lógico, graças a Deus, nós moramos num país capitalista, onde impera a economia de mercado, e eu espero que assim continue por muito tempo. Por isso a minha pergunta, a empresa precisa ganhar, ela tem que ter lucro mesmo. E eu queria saber se o poder público, diante de todos esses estudos, tem noção do percentual de lucro da empresa. Outra coisa é, quanto custa o trabalho que vai ser contratado da FIP para poder estudar ao longo desses 6 meses, para te dar elementos para poder traçar uma coisa segura do que deve ser feito futuramente. E também o senhor disse que, se fosse ver por quilômetros rodados, Araçatuba iria gastar R$610 mil por mês, se fosse por quilômetro rodado, que daria 3.660.000 em 6 meses. Mas foi feito também um levantamento de qual é o pagamento, né, que o senhor mesmo usou a expressão assim, a bilhetagem, nesse período, quanto que custaria, quanto que entraria, para a gente poder descontar aqui desses 3.600.000, quanto que entraria essa bilhetagem? Bom, eu vou começar pela última. É assim, eu fiz uma comparação com o Presidente Prudente. O sistema que o Presidente Prudente adotou não tem esse desconto da bilhetagem. O desconto de bilhetagem foi no Birigui, em que fixou um valor lá de R$166 mil, menos a bilhetagem. Então, assim, no caso de Prudente não tem. Então, eu fiz essa comparação com Prudente, né? Então não há esse desconto. Em relação ao lucro da empresa, é certo que já há mais de ano essa empresa ela tem prejuízo. Pela planilha GEIPOT, há uma previsão lá de retirada de R$5 mil por mês. Mas a empresa está tendo, não está tendo lucro. Não há lucro. Não há lucro. A terceira pergunta, desculpa. O valor da FIP. Ah, sim. Registro é um município menor que Araçatuba, mas contratou a FIP por um valor de mais ou menos R$230 mil. Nós solicitamos um orçamento prévio para a FIP, mas nós ainda não tivemos esse valor, esse orçamento prévio. Mas, assim, tendo como parâmetro, mais ou menos, registro, né, para fazer o mesmo serviço, aproximadamente, R$230 mil. Então, vocês estimaram que a empresa está trabalhando e ela está tendo um lucro de R$5 mil por mês, se é que ela está tendo lucro, dentro desses cálculos que o senhor fez. Outra coisa, com relação a essa comparação que o senhor fez com o Prudente, mas, por exemplo, aqui em Araçatuba iria gastar R$610 mil por mês para contratar a empresa e daria, bom, 3.600.000 em 6 meses. Mas nesses 610 mil, nesse trabalho que a empresa iria prestar, nessa hipótese, né, que nós estamos trabalhando aqui no campo das conjecturas, a população iria pagar esse bilhete para trabalhar, para usar o ônibus. E é isso que eu queria saber. Não foi feita uma estimativa de quanto que a população iria pagar, quanto que a população pagaria ao longo desses meses? Não tem esse dado? Pagar o bilhete? Exato. Não, é o valor que é hoje, não é isso? Eu não consegui... Não, desculpa, talvez eu não tenha sido claro e não quero me estender. É assim, o senhor fez uma estimativa de que se fosse contratada uma empresa em caráter emergencial para pagar quilometragem, Araçatuba gastaria 610 mil por mês. Eu posso sentar? Por favor, fique à vontade, fique à vontade. Deixa ele sentar aqui, ó. Deixa ele sentar aqui, ó. Aí fala assim, tá bom. Fala aqui, ó. Fica aqui, ó. Puxa lá, pode puxar aí. Tranquilo. É assim, é que para mim não ficou claro, dentro dessa perspectiva, dessa possibilidade, né, quanto, por exemplo, estudou-se quanto iria gastar. O senhor mostrou a planilha ali. 610 mil Araçatuba gastaria. Até para fazer uma comparação, que vai gastar 60 e poucos dentro desse estudo. Mas não falou quanto que teria de recebimento, de pagamento de bilhete, porque a população estaria usando. Então, mas assim,
Seria um subsídio total? Não ia receber nada do povo? Não, é assim, dentro desse modelo de prudente, Certo. a empresa fica com a bilhetagem e mais 7,1 por quilômetro. Então a empresa fica com O valor o valor de R$ 5,00 por pessoa, fica para ela e ela ainda recebe mais. Isso. Madonna minha. Bom, tá ok. Eu agradeço a sua atenção. Vereador Muito obrigado. Lucas Anata. Boa noite, coronel. Uma honra tê-lo aqui presente. Vejo o senhor como um profissional dedicado. E por isso que aqui eu quero colocar alguns incômodos. Por quê? A necessidade do subsídio é conhecido, pelo menos eu como vereador, sei que desde a gestão do Cido Sério já havia estudos que foram pagos e muito bem feitos, demonstrando essa situação. E aí, ano passado, nós votamos um subsídio que não havia garantias e não havia certeza da continuidade da prestação de serviço, né? Mesmo com toda a necessidade da pandemia, mas a história de um valor insignificante ainda persiste. O assunto é sério e pertinente. E o que nos incomoda muito, por exemplo, a cidade de Olímpia, que o senhor mostrou, pelo número de habitantes, dá uma média de R$ 1,78, foi um cálculo que eu fiz aqui. A cidade de Pindamonhangaba, R$ 7,80. De Araçatuba, R$ 2,08. Mesmo que a gente aqui aprove esse subsídio, ainda há o risco de que no meio desse subsídio a empresa possa parar e venha um contrato emergencial. Isso não há uma garantia, como foi da outra vez. A outra questão, e é onde a minha pergunta se torna clara e muito direta, é: e se daqui 6 meses a prefeitura não tiver apresentado um projeto? Porque faz tempo que se sabe dessa demanda e dessa necessidade. Então, vai chegar daqui 6 meses e nós podemos enfrentar uma outra votação dessa, sem ter a certeza do tamanho real da demanda, do problema, ou até se isso possa vir a correr de novo dessa forma, onde de novo nós estamos discutindo de período em período mais subsídios e não um plano efetivo. Sabendo que há uma legalidade, há o direito do cidadão, uma necessidade, mas nós aqui temos responsabilidades e isso nos preocupa como está sendo conduzido. E a minha pergunta é essa: como que nós faríamos? Qual que é? Nós temos certeza de que daqui 6 meses teremos um projeto? O Poder Executivo se debruçou exaustivamente sobre essa situação. A intenção é que, se com essas medidas nós consigamos chegar ao final de 6 meses e tenhamos uma solução para o problema. Nós vamos trabalhar em cima disso. O subsídio é algo que, alguma forma de subsídio tem que ter, né? Isso já está demonstrado e comprovado no Brasil inteiro, alguma forma, seja em relação à gratuidade, seja em relação a esse subsídio tarifário mesmo, né? Essa diferença entre a tarifa técnica e a tarifa pública, ou seja, de alguma outra forma. E a FIP vai nos ajudar nisso. Então, a gente está trabalhando em cima daquilo que nós entendemos, com base em estudos, que seja o melhor caminho hoje. Daqui 6 meses, nós esperamos que isso esteja resolvido. Agora, eu afirmar categoricamente que daqui 6 meses tudo estará concluído, é algo que depende de diversos fatores. São fatores que são dinâmicos. Vejam nós, né? Nós estamos enfrentando uma guerra que ninguém previa. E isso impactou no preço do combustível, está impactando porque sobe o combustível, sobe tudo, sobe frete, aumenta tudo, né? O custo de vida, a inflação. Então, tendo em vista esses fatores dinâmicos, que nós não temos como controlar, fica difícil
fazer essa afirmação, mas estamos trabalhando visando isso. Senhor secretário, eu entendo, mas entenda que nós, e eu reitero, a nossa necessidade da casa de ter essa possibilidade, porque não é um fato novo. Eu digo o quanto que eu respeito, mas eu tenho também aqui como legislador de reiterar a necessidade de nós termos essa certeza, porque já não há nem a garantia da manutenção no período de 6 meses, e nem a garantia de que teremos um plano para discutirmos de forma efetiva e real qual vai ser o modelo de Araçatuba daqui para frente. Imagina para essa casa como é lidar com a população num aporte desse tamanho e haver uma paralisação no meio do caminho. Então, para nós é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu gostaria de ter, mesmo que fosse outro momento, mas um compromisso da prefeitura, e eu sei que engloba variáveis, e há contratos que podem ter questões variáveis, mediante uma situação de guerra, como ocorre, mas nós temos que ter um norte, um plano, para nos dar a segurança de responder na rua a viabilidade. Então, eu reitero o pedido de que nós tenhamos uma certeza de um plano. Não só 6 meses, eu sei que o senhor voltou, mas haja um histórico já que demonstra a necessidade desse plano. Então, eu agradeço o senhor estar aqui, mas eu reitero a necessidade de nós termos essa garantia. Mesmo que o contrato tenha variáveis, mas nós variáveis dentro de uma lógica econômica, nós precisamos disso. Obrigado. Vereador Antônio Dunga Costa. Boa noite, Coronel Marcelo Reis. É muito, a mesa diretora também, os vereadores, nós chegamos a esse acordo, é muito proveitosa a sua vinda nessa casa para que a população possa entender, porque às vezes nós lidamos com dinheiro público e tem que ser dessa forma. Estou fazendo mais explanação por causa disso. Também foi colocado numa pré-reunião que nós tivemos que esse estudo da fundação justamente é para em 6 meses resolver o verdadeiro gasto do transporte público, o lucro, e nós termos uma noção nesses 6 meses, para ver também a noção do subsídio. E é certo também que, durante 6 meses, e com a vinda do subsídio, Lucas Zanata, nós vamos ter outras empresas que vão participar, porque o vereador Maurício, Coronel Guimarães, o Wesley, que participa desse transporte, tem corrido, muitas vezes, tem ido até em São Paulo, na Secretaria de Transporte, ficou sabendo que não tem condições, que não tem ônibus mais sem subsídio, praticamente. Então, com o subsídio, outras empresas vão participar, e eu acredito, Lucas, que, pelo menos foi explanado, que a FIP divulgando, nós vamos ter a noção exata do custo de tudo. Aí também eu acredito que com a licitação, com o subsídio, outras empresas vão participar. Fazer a pergunta, que é só explanação, e vou discutir isso no projeto. Quantos idosos e quantas pessoas com deficiências a tua transporta? O coronel sabe responder? Eu tenho na apresentação, mas, salvo engano, eu vou falar em termo percentual, mais ou menos 12% das pessoas transportadas. Não, justamente porque está na apresentação, mas assim, quando eu voto mais, eu voto para saber, está atendendo essas pessoas idosas que não pagam e as pessoas com deficiência, para saber também como a gente vota nessa casa, porque na hora que vota e dá o subsídio, já pensa nos ônibus que não tem condição. Então, a FIP vai estudar, estou votando favorável por causa disso, 6 meses, nós precisamos tanto de subsídio, e aquilo que geralmente o poder público e o executivo, e eu acho que o legislativo tem, ônibus com segurança, com Wi-Fi e com outras vantagens a mais, possa vir e ter participação. Então, por isso que eu pergunto também, que eu voto quando eu penso no cadeirante, quando eu penso no idoso, que na maioria são os usuários hoje do transporte coletivo. Obrigado. Vereador João Moreira.
Parabenizar o senhor secretário pela transparência da explicação. Acredito que de forma muito assim transparente nós entendemos. E a verdade é que nós vivemos dias difíceis, de modo geral, em toda situação. Nós não podemos de maneira nenhuma saber o que vai acontecer ainda no dia de amanhã. Amanhã só a Deus pertence. Daqui um mês, 6 meses, só a Deus pertence. A verdade é que nós estamos vivendo momentos muito difíceis no país e no mundo. Essa é a grande realidade. Prever o futuro diante da situação que nós estamos vivendo é impossível, só Deus conhece ela. Então, na verdade, nós entendemos que vamos ter que estar constantemente discutindo situações como essa e semelhantes. Na verdade, essa situação difícil, nós sentimos ela no orçamento familiar, nas empresas públicas, privada, em todas as situações. Então, na verdade, foi muito bem explicado. E observando aqui uma coisa, o que acontece? Isso, para uma explanação para os nossos munícipes, usuários, observamos que aqui, quando mostrou no gráfico sobre a tarifa técnica, que seria a tarifa real, de R$ 7,08, o usuário paga os R$ 5,00. Nesse caso, o poder público, esse subsídio, é de R$ 2,08. Quer dizer, se não fosse esse subsídio do poder público, o passageiro, o usuário, estaria, então, ter que pagar hoje R$ 7,08. Seria isso, né? Isso, e é o que está acontecendo. Daí a situação difícil da empresa concessionária, porque ela está arcando com esse prejuízo, né? Então, é essa situação que nós pretendemos, agora, no primeiro momento, dar uma solução parcial, mas para depois buscar essa solução definitiva, que a FIP vai nos ajudar a indicar. E aí, assim, pode ser uma outra solução, porque a FIP vai analisar o contrato, vai analisar a demanda de Araçatuba, vai analisar as linhas. Pode ser que ela tenha uma outra proposta, né? Mas a ideia é a solução do problema. Obrigado. Vereador Boato. Cumprimentar aqui o secretário municipal, a todos os vereadores aqui, ao público presente. Apenas para fazer um apontamento primeiro, né, porque eu gostaria de entender uma coisa que é ilógica, né, qual que é a razão do desinteresse de outras empresas, então, né, de participar do processo, né? Porque se não existisse a TUA, então, por exemplo, então não haveria transporte público em Araçatuba, né? Qual que é a razão, né, do interesse da TUA? Se a TUA existe um interesse por parte dela, por que não por outras empresas? Essa é a primeira questão que eu não consigo realmente entender, né? Agora, com relação à baixa demanda, né, de usuários, a gente sabe que existe uma projeção, uma tendência mundial, né, por mais que o secretário expôs a questão dos motoristas dos aplicativos, mototáxi, enfim, outras opções, né, de meios de transporte, existe uma tendência mundial que isso aí já é sabido. Agora, a empresa precisa acompanhar também as projeções. E nós temos aqui, né, por exemplo, um plano municipal de mobilidade urbana, que, aliás, eu senti a falta do secretário mencioná-lo aqui hoje. Nós temos aqui o plano que tem as suas metas, né, os seus objetivos, que não estão sendo cumpridos. Né, se você analisar totalmente aqui na sua totalidade o nosso plano municipal de mobilidade urbana, ele não vem sendo cumprido por parte da Secretaria e do Poder Executivo. Agora, uma das questões também, secretário, que eu avalio e que a população mesmo, né, pode muito bem dizer, é a falta de atrativos para utilizar os transportes públicos, né? A gente vê que isso aí que resulta, então, na baixa demanda, né? Por exemplo, a gente tem muitos casos de atrasos, né, reclamação que chega para a gente da péssima qualidade dos veículos. O secretário expôs ali uma série de ônibus que, na verdade, não condiz com a realidade que os munícipes enfrentam. Ônibus sucateados, velhos, os assentos totalmente destruídos, soldas quebradas. Posso concluir, presidente? Então, descumprimento das rotas,
né, os atrasos, né, com os horários, a péssima qualidade dos veículos. Então, assim, tudo isso justifica a baixa procura pelo transporte público em Araçatuba. Então, outra coisa que eu queria dizer é que a contrapartida oferecida pela empresa, nós demos 350 mil ano passado, vamos dar agora quase R$1 milhão. E a contrapartida é irrisória. A empresa coloca lá algumas linhas e alguns horários, né, como contrapartida, que na verdade ela já tinha cortado. E agora ela apresenta como, né, proposta de contrapartida. Vamos voltar a atender 2, 3, 4 linhas ali, 2, 3 horários. Isso é irrisório, né? Então, assim, é vergonhoso ver esse tipo de situação. Agora, nós sabemos, né, Pode concluir, vereador? Vou concluir. Gostaria de dizer para o secretário, eu gostaria de ter essas informações aí, eu queria ter o acesso a essas informações, porque não é um slide que vai comprovar, né, a saúde financeira da empresa. Eu gostaria de ter acesso aos documentos da empresa, que comprovem a situação financeira, a entrada e saída enfim, do financeiro da empresa, para que a gente pudesse analisar, não apenas por um slide. Tá? Só para concluir, então, eu gostaria de saber no que concretamente serão empregados esses valores que a empresa está pedindo. Né? Vai ser em manutenção, em folha de pagamento, vai ser em demandas judiciais, enfim, eu gostaria que ficasse claro para nós essa situação. Obrigado. Bom, a primeira pergunta eu lembro, que foi... é só a última. Em onde será empregado? Mas, assim, como Vossa Excelência comentou várias questões, se o senhor me permitir, de eu mencionar alguma coisa também sobre o que o senhor comentou, pode ser? Tá bom. Bom, assim, em relação ao processo licitatório, na primeira vez foi deserta, não houve nenhuma empresa interessada. Aí ocorreram alguns ajustes no edital, retirando alguns itens, para se tornar mais atrativo. Mas, assim, hoje, a realidade hoje que nós verificamos é que, se o edital não contiver nenhuma forma de subsídio, e seja da forma que for, conforme o edital, aí cada município tem optado por alguma forma de subsídio, a tendência é não haver essa procura. Esse é um fato, isso é no Brasil todo. A questão de fato, eu peço desculpas, peço escusas de não ter mencionado o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, mas, de qualquer forma, o contrato administrativo foi baseado nos estudos contidos no Plano de Mobilidade Urbana. Então, a definição de linhas, densidade demográfica dos bairros, e etc. Né? Então, mas, de qualquer forma, é importante essa menção ao plano de mobilidade. E aí, a questão de onde será empregado, a proposta dentro do projeto de lei é que seja empregado no pagamento de combustível, manutenção dos veículos e despesa com pessoal. Perfeito, agradeço a resposta do secretário e reitero a necessidade da gente ter acesso às informações concretas por parte de documentos que comprovem a saúde fiscal e financeira da empresa, que eu acho que é importante a gente avaliar e votar, até mesmo para a gente aprovar uma situação dessa com tranquilidade, né, e com responsabilidade, que é o que a gente precisa levar em consideração. Eu sinto falta, né, de uma convocação, senhor presidente, por parte da própria empresa, porque o que a gente vê é o secretário, com todo respeito ao secretário Marcelo, mas o secretário que pertence à administração pública defendendo uma situação de uma empresa privada. Claro que isso aí cabe dentro da secretaria que ele está nomeado, mas eu gostaria também de ver os próprios diretores da empresa justificando, enfim, né, e sendo sabatinados aqui por nós, né, porque... como eu mencionei, é uma pessoa do poder público que está defendendo um auxílio emergencial para uma empresa que é privada. E a situação que eu comentei com o secretário, então, com relação aos comprovantes fiscais da empresa, né, porque a empresa precisa justificar, né, a necessidade mediante a apresentação de tudo isso mesmo, entendeu? Não apenas um slide. Então, balancete mensal, balancete anual, enfim, todos esses quesitos que precisam ser levados em consideração, se tratando de um valor, de um montante de quase R$1 milhão. Obrigado, senhor secretário. Vereador Coronel Guimarães. Parabenizar o secretário Coronel Reis pela
belíssima explanação, falou muito bem, foi muito transparente, mesmo que não convença alguns, mas foi muito transparente. Creio eu que quando fez a licitação em 2018, já deveria ter previsto lá, tinha que estar o subsídio lá para não estar causando todo esse transtorno para nós agora, né? Se lá atrás, em 2018, tivesse um contrato já prevendo tudo isso, eu acho que nós não precisaríamos estar passando já pela segunda vez, né, só nesse mandato. E como membro, né, da Comissão de Transporte Urbano, né, não poderia deixar de demonstrar essa preocupação que a gente tem com o transporte urbano. Então, a vinda do secretário aqui já é um passo, já é um avanço, porque ele está explanando. Né? Ele está explanando, coisa que não aconteceu no primeiro subsídio, que muita gente votou até um pouco sem ter todos os dados necessários. Agora a gente tem os dados necessários. E eu creio eu, né, que após os 6 meses, conhecendo a lisura do nosso secretário, ele vai cobrar que tenha que ter uma resposta em definitivo, conhecendo a lisura do nosso secretário. Então, depois de 6 meses, vai ter que vir uma proposta para a gente, porque é esse o objetivo, de resolver definitivo. E nós, né, como membro da comissão, junto com o Wesley, junto com o Maurício, nós vamos estar acompanhando isso aí para e passo. Então, olha, precisamos dessa solução. 6 meses, mas não vai ser 6 meses que ficará esquecido, nós vamos estar acompanhando. Então, só essas observações, não é uma pergunta, mas pela bela explanação. E volto a afirmar, se em 2018, naquele contrato, já tivesse acertado todas essas questões de subsídio, nós não teríamos que estar passando por isso. Por isso que daqui a 6 meses nós precisamos, sim, de uma resposta, de uma proposta definitiva. Vereador Maurício, Bem-Estar. Eu quero aqui parabenizar o Coronel Reis, né? E sabemos, nós estamos fazendo alguns estudos juntamente com o Wesley, o Coronel, na Comissão de Transporte, e a nossa preocupação ficou na contrapartida, né? Nós sabemos que vai ser colocado aí para aumentar de segunda a sexta-feiras, né, até as 23h20. No sábado também vai estender um pouco mais, né, até as 14h30. Já é, né? Até as 14h30. A nossa pergunta não existe a possibilidade de ter uma conversa, na verdade, com o transporte público para se estender o quê? Os domingos? Porque nós vemos a necessidade e a procura de algumas pessoas nos domingos para usar o transporte público. E principalmente em relação a idoso, né? E aí eu já te faço outra pergunta também, que nós vimos algumas cidades e aqui nós já ouvimos falar isso, né? Que tem muitos... O idoso, ele deixa de estar pagando. E existe a bilheteria que o idoso pode... que o município ele paga essa bilheteria do idoso, assim, a pessoa deficiente, né? Que existe algum estudo para relação a esse impacto financeiro, somente o município pagar essa questão do idoso e a pessoa com deficiência? Tá. Bom, em relação à questão das gratuidades, como eu falei, a FIP ela vai analisar. E pode ser que e ela vai assim indicar algumas possibilidades. E pode ser que alguma delas seja no sentido dessas gratuidades, apesar de que tem um projeto, como eu demonstrei aqui, que está no Senado, no sentido de subsidiar essa gratuidade dos 65 anos a mais, né? E mais. A questão do domingo é assim, nós analisamos tudo isso junto com a empresa e é fato que quando nós temos uma demanda de passageiro, é fácil nós aumentarmos a oferta do serviço. Então, você tem uma demanda grande, por exemplo, então você aumenta a oferta, você aumenta os ônibus. Agora, quando você diminui a demanda, diminui a oferta, diminui os ônibus, então você não tem hoje essa demanda. Você criar uma oferta do serviço sem a certeza dessa demanda, para a empresa concessionária, isso não é tão simples
e aqui eu não estou querendo defender a empresa, mas eu estou querendo ver algo que seja viável, que não adianta nós concedermos, né, a Vossas Excelências aprovarem uma lei concedendo o subsídio e daqui 3 meses a empresa falar, não dá. Então, assim, tem que ser dentro de uma realidade. Então, assim, diante disso, a conclusão que nós chegamos é da contrapartida ser dessa forma, período noturno, mas, como eu falei, são fatores variáveis. Então, pode ser que durante esses 6 meses haja uma demanda, aumente a demanda pelo transporte e possibilite, eventualmente, um retorno no domingo. Para haver o retorno no domingo, vai ter que haver um investimento de contratação de mais motoristas. Então, é o que eu falei, é demanda versus oferta. Mas, assim, temos que agir dentro de uma realidade para que não aconteça como aconteceu em Olímpia, de mesmo com o subsídio a empresa entregar o serviço. Eu falo do domingo porque, assim, na verdade, nós sabemos que houve uma paralisação na época desde a pandemia no domingo, né? Então, quando se retornou agora o transporte, não houve uma aplicação do quê? De se abrir esse leque para ter o atendimento domingo. Então, como você vai saber que você que você tem demanda? Entendeu? Se você não abrir. Então, por isso que nós pegamos falando, porque desde a época da pandemia já não há esse atendimento no domingo. E se você não abrir a questão de ter a demanda ali para você oferecer, né, o transporte público, oferecer o ônibus, nós não vamos saber se vai precisar ou não, no domingo, ter o transporte público. Vereador Wesley, da Dialogue. Bom, tenho mais alguns questionamentos, mas como os vereadores já pontuaram, a nossa comissão tem trabalhado para auxiliar a nossa cidade na resolução dos problemas do transporte público. Estamos acompanhando, de fato, não só este projeto que foi encaminhado à Câmara dos 6 meses, mas também a construção de um subsídio, inclusive à disposição para auxiliá-los na construção desse subsídio, porque temos algumas sugestões a serem feitas. O projeto é bem claro, ele, inclusive, traz alguns pontos que nós até mesmo já questionamos, como onde o dinheiro poderá ser gasto. Então, vem disposto já no projeto que foi apresentado nesta casa. Porém, uma das questões que eu tenho dúvida é quanto ao horário de atendimento dos ônibus, porque de segunda a sexta será estendido até às 11 da noite, mas não ficou claro no projeto se será com um tempo de espera de 60 minutos durante todo o dia ou se nos horários de pico também retornará a 30 minutos de hora de espera. Essa é a primeira pergunta. Na verdade, assim, não retorna os 30 minutos. Ele mantém esse intervalo de 1 hora. Obrigado, secretário. Uma outra questão também que não é diretamente sobre esta propositura, mais sobre o transporte público, porque nós temos pontuado aqui, diversos vereadores pontuaram a necessidade de tornar o transporte público mais atrativo, não só para a empresa, mas também para que as pessoas voltem a utilizá-lo, e aí isso passa por exemplo, pontos de ônibus com melhor qualidade. Eu gostaria de saber também, secretário, se há previsão para o início da construção do novo terminal urbano da cidade. Olha, eu não tenho essa informação sobre o início das obras, né? Eu não tenho essa informação, mas Vossa Excelência tem razão no sentido de que temos que trabalhar para tornar mais atrativo o transporte público coletivo, porque sabemos que já há fatores que naturalmente muitas vezes desestimula, né? Porque, por exemplo, um transporte individual, ele é mais rápido, então tem a questão de horário, tem a questão da demora do transporte em si, né? Mas temos que trabalhar no sentido de torná-lo mais atrativo, sim.
Obrigado, secretário. Sei que a questão das construções e obras não é diretamente ligada à Secretaria de Mobilidade Urbana, mas agradeço muito o empenho do secretário em elucidar as questões que foram apontadas aqui por nós, vereadores. A nossa comissão, né, vereadores, tem entendido já há um tempo a necessidade da criação de um subsídio que seja a longo prazo, que seja uma política pública de transporte, enfim. Acredito que estejamos caminhando para isso. Muito obrigado. Obrigado. Mais ninguém inscrito? Eu tinha aqui algumas perguntas, mas no decorrer da explanação e das perguntas dos vereadores, já esgotaram minhas dúvidas que eu tinha a esse respeito, né? Eu sei que eu estou com essa revista aqui, de ônibus, escrita assim, ó, transporte público luta por sobrevivência. Sem ajuda governamental e mudanças na política tarifária, empresas agonizam. Estou lendo nessa revista aqui que o negócio, a situação não é só no Brasil, né? É questão mundial, mas no Brasil principalmente, porque essa revista aqui é brasileira. Então, eu agradeço aqui a participação do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Coronel Marcelo Reis, também dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras e de todos que acompanharam esta sessão.